Eu fui um empresário muito bem sucedido na minha vida. Comecei muito cedo, consegui adquirir 6 empresas ao longo dessa trajetória. Tinha uma das filiais minha que tinha 50 funcionários, veículos, tinha 50 veículos, uma estrutura excepcional. Porém, eu era fracassado em uma área da minha vida, na vida sentimental. Eu cheguei a ter 3 casamentos, 3 relacionamentos, mas tudo começou errado na minha vida. Eu acabei conhecendo o primeiro relacionamento meu, a mãe do meu filho. E eu fiquei 5 anos nesse relacionamento. Como ela era mais velha que eu, né? E eu não tinha essa experiência de vida, isso realmente não ficou nada bem para mim. Aí conheci uma outra pessoa entrou na minha vida. Nesse relacionamento eu fiquei 12 anos e me prostituindo. E traindo ela constantemente, vivia uma vida desregrada na prostituição, tudo que era errado eu fazia. Fazia bingo de mulher, parece brincadeira isso, mas a gente fazia isso. Tinha chácara, vivia em chácara com prostituta, só vivia em casa em boate. Eu me separei desse relacionamento de 12 anos, aí entrou no meu caminho uma garota de programa. E era muito jovem, 20 anos mais nova que eu. Eu me envolvi com ela de uma maneira assustadora. Pagava faculdade, dei carro 0 para ela, e tudo que ela me pedia eu dava, viajava para todo lado com ela. Só que comecei a fazer algo muito errado, descuidar da minha vida financeira. E nesse meio de tempo, ali naquele momento, é que eu fui me dar conta que eu tinha colocado a minha empresa no buraco. Eu me dei conta que a casa tinha caído. Aí nesse livro, nessa época que sobrou essa filial, a dívida, né, de 10 milhões, para um empresário bem sucedido, ficou aqui eu andando de ônibus para ir para essa filial. Eu saía de uma cidade para outra de ônibus. Nome no Serasa. E me sobrou um apartamento. Ele serviu para mim levar um sofá-cama e eu dormi lá. As páginas da sua vida só foram piorando. Só piorando. E a coisa continuou a complicar, porque depois eu adquiri um problema de saúde crônica, né? Foi uma psoríase crônica, que a minha pele ficou tudo pipocada. E quando eu estava na estrada, que eu falei, não, para mim chega. Eu vou dar um fim nesse negócio e agora. A decisão está tomada. E fui. Mas acelerei a caminhonete. Chegava a chiar o motor da caminhonete. Eu não vi mais nada. A única coisa que eu me dei conta é que eu estava no acostamento, sentado, com a caminhonete funcionando e eu chorando. E quando eu terminei o meu relacionamento com essa garota de programa, eu cheguei até a igreja. Num momento assim, inusitado, porque eu fui convidado por um amigo em comum, ele disse para mim, vamos no congresso comigo? Chego no congresso, era a Igreja Universal, e fiquei ouvindo a palavra que veio do altar, o homem de Deus falando. E ele falou uma palavra, mas aquela palavra, aquela semente, ela entrou de uma maneira que eu entendi que eu tinha que abandonar o velho homem. Então eu fui abandonando tudo. Abandonei de uma maneira assim, natural, sabe? Fui buscando na palavra, fui pedindo a justiça de Deus na minha vida e fui trabalhando isso, fui trabalhando. Então, aqui é o livro em branco. Eu decidi tomar uma novo rumo na minha vida. E quando chegou o ponto, verdadeiramente, em que eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, veio aquele gozo na alma, indescritível, uma paz. É o melhor presente que eu poderia ter na minha vida. Não merecia. Eu consegui organizar minha vida, aonde eu limpei o meu nome. E ao longo desse período, como eu disse, né, de todas as perdas e o recomeço, entre isso o recomeço, faltava a peça-chave, que era a vida sentimental. E eu fiquei ao longo desse período 12 anos sozinho na igreja, faltando alguém do meu lado para
me ajudar, uma companheira, né? Chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Falei, não dá mais para ficar sozinho. Aí eu comecei a vir na terapia do amor. Eu fiz um propósito, né? Comecei a vir firme no propósito da terapia, entendi. E, ao mesmo tempo, cuidando do coração, né? Cuidando do tratamento, a terapia, a palavra. E eu pedi para Deus fazer justiça na minha vida. Eu comecei a cobrar insistentemente e agir a minha fé, para que Deus preparasse essa pessoa para mim. Eu comecei a frequentar a reunião. Eu saía de Campinas, eu vinha para o Templo de Salomão, na João Dias. Lá eu vinha, ficava no hotel ali no Morumbi, e eu ia para a reunião. Falei, quem sabe tá aqui, né? Quem sabe essa princesa aqui, o dia que eu encontrar ela não vai escapar. Foi na terapia do amor no Rio de Janeiro. Em todos os lugares assim que tinha terapia, que eu me sentia à vontade para ir, eu ia, não tinha sentimento. Porque eu tinha que vender meu peixe, né? Mais nada, não achava, era bater e voltar. Mas dentro da sua igreja não tinha? Lógico que tinha mulheres de Deus lá, mas não tinha com as características que eu estava buscando. Até que eu entendi, né, que a maneira de resolver isso seria através do sacrifício. Aí veio a Fogueira Santa. A Fogueira Santa foi de muita importância nessa trajetória, porque quando eu subi no altar, clamando a Deus por justiça, que realmente fizesse valer aquilo que eu tinha clamado. Naquele momento que eu desafiei o altar, eu já estava com 53 anos. E quando eu tomei a decisão de ir para o altar e pedir a justiça de Deus na minha vida sentimental, foi quando surgiu algo assim que foi inusitado. Eu digo que foi inusitado porque o pastor meu da época, ele me encostou no altar e falou, vem cá. E ali estava no telão, passando o Quero Te Conhecer. E eu vendo as fotos e tal, ele falou, o que você acha? Eu falei, são mulheres interessantes, mas como é que funciona isso? Posso te ajudar? Eu falei, e era justamente o pastor que falou para mim no passado que ia me casar. Daquela foto eu recebi uma ligação. Essa pessoa disse para mim assim, você viu a minha foto? Eu fiquei sem entender nada. Na hora eu fiquei meio perdido, porque eu recebi uma ligação de uma pessoa. Depois eu entrei em contato com o pastor André. Ele falou para mim, olha, essa pessoa é uma obreira que tem lá no Paraná e ela gostaria de conversar com o senhor. Então, eu marquei com ela de ir para Ponta Grossa. Eu sentei naquela noite para comer uma pizza com ela e a gente conversou ali, mas eu rasguei o verbo também. Eu falei, eu sou assim, 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 ó. Esse homem que você está vendo aqui fez isso, isso e isso. Eu rasguei o verbo, falei tudo das minhas podreiras para ela, abri, botei na mesa mesmo, limpo, transparente, para não... Porque eu entendi na terapia do amor que uma das qualidades que a gente tem que ter, o homem de Deus, ele tem que ser transparente, não pode deixar nada para trás. Eu falei, você está preparada para sacrificar? Ela falou, tô. Mas olha, sabe quando você sente segurança no que a pessoa fala? Porque eu estava com isso. Falei, se essa pessoa, se ela falar alguma coisa oposto do que eu estou imaginando, eu volto no voo de volta para casa. Eu não fico aqui. Mas então, seu Valdeci, a cadeira continuou vazia ou essa cadeira foi preenchida? Essa cadeira foi preenchida com uma mulher maravilhosa do meu lado. E aí, Fátima? Então, pastor, eu cheguei na Igreja Universal muito jovem. Cheguei já casado, vim de um relacionamento de 25 anos. E quando esse casamento veio a acabar devido a uma traição da parte dele, eu fiquei uma dracma perdida. E eu precisei me curar. E foi nas palestras da terapia do amor que eu me curei, que eu me restaurei. E surgiu um quadro na época, na TV, que era o Quero Te Conhecer, que não tinha o aplicativo que tem hoje. E até que veio a Fogueira Santa. Então, fiz depois a Fogueira Santa, gravei o Quero Te Conhecer e foi através do Quero Te Conhecer que eu conheci meu esposo. Meu nome é Fátima, tenho 46 anos, moro na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, sou empresária. Eu quero recomeçar a minha vida ao lado de alguém que tenha os mesmos objetivos que eu, que é namorar, noivar,
casar para a vida toda. E ali estava no telão. Eu olhei assim de longe, falei, interessante, hein? Gostaria que ele tivesse entre 47 e 60 anos. E a única objeção que eu faço, assim, em relação à aparência física dele, é que eu gosto de gordinho. Hoje o livro está completo. Aqui tem umas fotos do nosso casamento no cartório, né? A gente teve o privilégio de casar no Templo de Salomão, na celebração dos casamentos, né? E tá aqui a joia preciosa, porque o altar, como eu disse, o altar ele é perfeito em tudo. Terapia do amor é um caso à parte, porque tem aí uma reunião que eu não abro mão dela, desde o início. É a base. É a base de tudo. Porque ela ensina. A gente não teve tantos problemas. Geralmente, quando o casal se casa, eles têm diferenças. Nossas diferenças foram muito poucas, porque a gente aprendeu muito na terapia. O solteiro de hoje tem uma flexibilidade muito grande. Eu não tive esse privilégio, mas eles vocês vieram dos primórdios do eu Quero vim, Te Conhecer. Exatamente, eu vim do Quero Te Conhecer. Hoje tem um aplicativo, tem palestras, tem Love School, tem tudo à disposição, tem até caminhada do amor. Não tem desculpa. O fato é que a terapia do amor arrebenta.